Vamos falar agora sobre política, nosso bate-papo de todas as noites. Eu e Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa. Tivemos visita ministerial hoje, Exatamente, aqui em Teresina. Na zona rural em específico, na Major César, a penitenciária estadual, em que coloca muito esse investimento na ressocialização, na capacitação desses detentos. E o ministro Wellington Dias fez uma ação com isso, conjunta com a Secretaria de Justiça do Estado, com essa intenção, né, Aline? Trazer de volta aqueles detentos, aqueles criminosos que estão pagando essa pena dentro do sistema carcerário piauiense, que não tem uma gravidade muito grande, são pequenos delitos, e com isso vem a ressocialização. E o ministro explicou melhor sobre isso durante um evento na manhã de hoje. A visita ocorreu na colônia agrícola penitenciária Major César de Oliveira, localizada na zona rural de Teresina. Segundo a Secretaria de Justiça, as iniciativas desenvolvidas dentro das unidades prisionais do Estado buscam capacitar os internos e oferecer oportunidades no mercado de trabalho. O que acontece na penitenciária Major César de Oliveira está acontecendo em todas as nossas unidades, aqui de forma mais ampla, porque aqui permite ter mais oficinas de trabalho. Mas se você for em qualquer unidade nossa, hoje nós temos na área da educação, da alfabetização ao pré-ENEM, com salas de aulas adaptadas que nós fizemos ao longo desses 2 anos, e temos uma certa linha de trabalho, seja na fábrica de blocos, seja na produção de hortifrutos. Nós estamos tentando aqui fazer a ocupação, melhorar mesmo todo o sistema de cumprimento de pena. A construção civil é um dos setores que mais absorvem a mão de obra dos internos. O trabalho remunerado também gera benefícios para as famílias dos presos, já que parte da remuneração é destinada a elas. Além disso, a reserva financeira acumulada pode servir como um suporte para deixar o sistema prisional. Durante a visita, Wellington Dias falou sobre os investimentos do governo federal na área social e geração de emprego e renda. Estas pessoas qualificadas no padrão de empresas, padrão da construção civil, padrão do comércio, padrão da área de confecções, enfim, das mais diferentes áreas, e ali ter uma condição de, ao sair, ter ali já um emprego, ter um apoio para colocar um negócio. O ministro Wellington Dias também destacou que haverá um investimento de pelo menos 20 bilhões de reais em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para essas instituições. O objetivo é que haja uma maior ressocialização de detentos após a sentença. E nós temos recursos e temos programas. Então, aqui com o secretário Coronel Carlos Augusto, nós vamos integrar essas ações do governo do Estado, com o governador Rafael, com o presidente Lula. Garantir que, com isso, a gente alcance ainda um resultado maior. Mas o Piauí já é uma referência nacional nesta área. Bom, e o ministro também falou sobre o orçamento que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Depois de 3 meses de atraso na votação, ele fez uma análise sobre essa aprovação do orçamento. O presidente Lula é um dos poucos presidentes do Brasil que já no mandato anterior colocou o país, como ele diz, aprendeu com a mãe dele, ou seja, a receita não pode ser menor do que a despesa. E, veja, recebeu, você nem imagina, a bagaceira que recebeu em 2023. E ali, com tudo de grandes desafios que a gente enfrentou, já no 3º ano de mandato, alcança esse resultado. O nosso ministério, por exemplo, esse ano, a gente abriu com nós abrimos com um orçamento de 175 bilhões, já fechamos o ano de 2024 com 168 bilhões, já com uma economia, e este ano, novamente, nós estamos prevendo 7,7 bilhões de economia, e uma economia com eficiência no combate à fraude, à irregularidade e eficiência na superação da pobreza. O Ministério do Desenvolvimento Social, Lívia Pessoa, era um dos que mais estava no foco desse orçamento.
principalmente por conta de cortes que eram especulados em programas sociais, né? Foi muito melindrosa essa discussão toda, Aline, porque envolveu o Bolsa Família e beneficiários referentes ao Bolsa Família. E criou-se uma polêmica em cima disso, de que benefícios como Bolsa Família seriam cortados, aquelas pessoas cadastradas no cadastro único não receberiam o valor, ou alguns beneficiários seriam retirados desse auxílio que é colocado em nível federal, mas não foi em referência a isso. O corte ele já estava programado, pelo menos essa foi a argumentação utilizada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e, consequentemente, pelo ministro Wellington Dias, de que esses benefícios, esse valor retirado, na verdade, ele foi redirecionado para outros programas sociais, como o Meu Pé de Meia, Auxílio Gás, e que esses cortes, entre aspas, eram referentes a um pente fino realizado pelo próprio Ministério e pelo Ministério Público Federal também, daquelas contas, daqueles beneficiários que haviam fraudado os seus documentos, as suas informações, para poder se encaixar ali, se credenciar a receber esse auxílio federal. Então, na verdade, foi uma reorganização de orçamento, não necessariamente um corte. Então, esse foi o ponto que foi, inclusive, muito sensível na discussão, foi logo após a crise do PIX, e foi também um desgaste para a imagem pública do governo federal. Bom, vamos lá falar sobre uma foto, algumas fotos, né, imagens que foram divulgadas no fim de semana, repercutiram bastante e ainda repercutem. O encontro entre Temístocles Filho e Ciro Nogueira. Bom, por que repercute tanto? Porque Temístocles Sampaio Filho é o vice-governador do estado e é oposição, né, faz parte de uma base aliada que faz oposição a Ciro Nogueira. Isso ainda hoje está reverberando, né? Está, Aline, porque o vice-governador Temístocles Filho, ele se reuniu também com outros políticos em Brasília, como, por exemplo, o próprio senador Marcelo Castro. Mas o que é que destoa? Porque o senador Marcelo Castro compõe a base governista, é um aliado político, inclusive é copartidário, é um colega partidário de Temístocles Filho. Então não há novidade aí, não há um símbolo em relação a isso, apenas um alinhamento político já esperado. Agora, com o encontro com o Ciro Nogueira, é um ponto fora da curva. Se foi um recado, se não foi um recado, não importa. O que importa é a mensagem que isso passa. E a mensagem passada é de que há uma insatisfação. E pelo que eu pude conversar com alguns deputados MDBistas, é uma realidade. Existem arestas que precisam ser aparadas. E que esse momento de encontro com o senador Ciro Nogueira não representa uma aproximação política, não representa um rompimento da base, representa um desconforto que precisa ser sanado. Agora, esse posicionamento ele tem tido pontos divergentes por integrantes dessa mesma base, como é o caso do deputado estadual Francisco Lima, que é petista, que compõe a base e que trouxe um posicionamento sobre isso, de que não há rompimento, apenas um encontro administrativo em prol de investimentos ao Estado. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir antes o Joel Rodrigues, que é presidente do PP, para a gente entender um pouco mais. Porque Joel Rodrigues, depois desse encontro, disse que as portas estão abertas, né, do partido. Que o Ciro Nogueira sempre vai estar fazendo esse diálogo, não existe nada que tenha surpresa ali naquela conversa. E também ouvi dizer que teve até um convite, né, Aline? A gente vai ouvir agora. Do União Brasil, eles também estavam nessas tratativas, no diálogo, de forma individual, né, pelos diretórios, os parlamentares, e há uma possibilidade de ainda no dia de hoje haja essa manifestação por parte do União Brasil. Estamos aguardando agora essa manifestação e aí, confirmando, se consolida aí a federação entre esses dois partidos. Inicialmente, de 6 em 6 meses, haverá um nome, né, liderando, comandando a federação. Nesse primeiro momento não será o nome do senador, então terá realmente indicação de nomes para essa composição da federação. Isso nós vamos fazer a discussão ainda no Piauí, dentro da divisão dos 27 diretórios que tem diretórios regionais no Brasil, que são 27, ficará ali 9 sob o comando do União Brasil, 9 sob o comando do Progressista e 9 desses diretórios ficará sob o comando da Nacional.
Então já está estabelecido alguns critérios, por isso que já está avançando bastante a concretização da federação. Vamos explicar aqui que Joel Rodrigues está falando, na verdade, sobre a união entre Progressistas e União Brasil. A federação que foi formada, que ficou muito forte, né, que representa aí uma fatia muito importante da oposição para o governo federal, principalmente, mas também impacta aqui, é claro, no governo estadual. Mas dentro desse contexto também, né, Lívia, existem essas possibilidades que a gente estava falando há pouco. Isso, Aline, o corte em específico, ele se referencia à federação, mas que também é uma estratégia política para o próximo ano, que já vem sendo cravada há muito tempo e que foi efetivada já nessa última semana, em que há uma união partidária com o desejo de ampliar a base no Congresso Nacional e também tem os seus reflexos no Piauí, como é o caso de alguns nomes que já fizeram a sua filiação partidária visando essa chapa coletiva, como é o caso do secretário municipal Vitor Linhares, que se filiou à União Brasil enquanto era progressista. Já teve essa mudança essa semana. E o caso que a gente falava sobre o presidente Joel Rodrigues falar sobre Temístocles Filho é que durante a reunião houve até um convite informal de que Temístocles Filho poderia compor a chapa majoritária ao lado de Margarete Coelho ou do nome que fosse escolhido pela oposição para disputar ao governo do estado no próximo ano. Então, de brincadeira, informalidade, não é nada concreto, nem um convite realmente formal em relação a isso, mas coloca o tom de como que essa oposição ela performa no cenário piauiense, principalmente em ser uma possibilidade. Não é um caminho que se espera, não é natural que Temístocles Filho vá para a oposição, mas é uma possibilidade. E isso é sempre necessário manter uma atenção em relação a isso, pois é um espaço político. Agora sim, a gente vai conferir aqui a análise do deputado Francisco Lima, falando que está muito tranquilo esse momento político depois desse encontro entre o Temístocles e Ciro Nogueira. Não há o que temer, segundo ele. Primeiro, sem estresse, né? A política é a arte do diálogo. Nós não temos, eu, por exemplo, não tenho inimigos. Às vezes a gente tem, os adversários escolhem a gente. Acho que é normal todas as lideranças conversarem. As coisas só vão se definir mesmo no ano que vem. Por enquanto é muito diálogo. Diálogo dentro da base para definir quem são os nossos candidatos ao Senado, qual é a nossa chapa federal, quem vai ficar em partido A ou em partido B. Isso é perfeitamente normal dentro da política. Eu gosto de dizer que hoje só está resolvido, a meu ver, a candidatura à reeleição do presidente Lula e a candidatura à reeleição do governador Rafael. Ninguém está questionando isso. O restante tudo é possível. Tem parlamentares que estão num partido, de repente acha que ele tem mais chance em outro. Então, é muita conversação, mas as definições só vão acontecer lá em meados do ano que vem, preparando já para as convenções. Então, eu acho que o vice-governador é um homem de diálogo também, está conversando como todos os outros. E essas conversas realmente ainda vão acontecer muitas vezes entre todos esses atores políticos. A gente ainda vai trazer esses assuntos muitas vezes também, né, Lívia? 2026 já é logo ali. Ainda tem muitos capítulos nessa novela, Aline. Lívia, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa também. Segunda-feira eu espero estar sem essa espinha que está enorme. Mas vai dar certo. Não se preocupe que ela não abala em nada a sua beleza, tá? Coisas de mulher. Obrigada, tá, Lívia? Tchau, Aline.